Estamos aqui mais uma vez no nosso Nutrigen Convida. Hoje temos o prazer de receber aqui a dentista Ana Cristina Cioli. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, Maria. Para falar um pouquinho sobre a relação, que a saúde bucal tem e os dentes têm na saúde como um todo, principalmente nessa ligação com os outros órgãos, né, Aninha? Queria que você falasse um pouquinho se existem outras funções, ligadas aos dentes. Maria, primeiro de tudo, eu queria agradecer de estar aqui nesse espaço maravilhoso de vocês aqui e para realmente chamar a atenção para a saúde bucal, que realmente é tão importante para a saúde do corpo como um todo, né? A gente sabe o como é importante a gente manter uma saúde bucal para evitar que infecções e inflamações que estejam na boca possam acarretar outros tipos de doenças sistêmicas, né? Então, como doenças cardiovasculares, a própria diabetes, que a gente sabe que tem uma interferência no controle da glicose, se você tiver algum tipo de inflamação, uma doença periodontal, por exemplo. A gente sabe também que no caso da gravidez também, que pode causar um parto prematuro, ou então um baixo peso, por conta desses mesmos tipos de inflamações e bactérias que a gente sabe que existe na boca, nos dentes, no caso de uma cárie, de uma doença periodontal. E pode aumentar o índice de câncer também, tem relação com essas infecções bucais. Infecções respiratórias, né, que a gente pode aspirar uma bactéria e ter algum tipo de infecção pulmonar, que é muito perigoso, inclusive em idosos ou em pacientes que têm alguma deficiência já pulmonar. Isso, na verdade, a gente conversa muito, eu e a Aninha, sobre isso, porque eu acho que é muito para a gente observar e começar a fazer um alerta das conversas que precisam haver entre áreas da saúde, né, Aninha? E que muitas vezes o profissional de saúde vê um corpo sem uma boca e o dentista ele vê uma boca sem um corpo. E que nosso corpo é um sistema único e que quando a gente pensa em saúde, essas conversas precisam existir, né? Da saúde bucal com a saúde do resto do organismo. Então é muito importante essa interação entre as nossas áreas, as nossas profissões, para que a gente veja realmente o paciente como um todo e consiga promover para ele realmente uma saúde completa. Aninha, eu queria que você falasse um pouquinho aqui que tratamentos o paciente deveria evitar, pensando na saúde bucal e pensando na saúde sistêmica do corpo. Certo, a gente tem um exemplo bem simples, que é o uso de amálgama, que é aquela restauração metálica, e que a gente sabe que na composição do amálgama a gente tem o mercúrio, que é um metal bastante tóxico, que a gente deve evitar, e que aquilo, por muitos anos na boca, a gente não sabe que danos podem causar, né? A gente sabe que é um material... Que nem se utiliza mais, né? Exatamente, finalmente ele foi proibido, e aí a gente... Agora é importante que os pacientes que ainda tenham esse tipo de metal na boca removam. Isso, eu ainda pego bastante pacientes quando eu muitas vezes preciso conversar sobre dente, né, em determinadas condições de saúde. E aí muitas vezes quando a gente liga a clínica, né, do paciente com a sintomatologia, são pacientes que geralmente quando a gente avalia os órgãos que estão em questão, a Aninha pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente sabe que cada dente do corpo tem uma relação com um determinado órgão ou determinado sistema, né, Aninha? É verdade. Essa relação, ela realmente existe e a gente, na prática, na clínica do dia a dia, a gente encontra essa relação, é bastante interessante. Então, a gente vê, às vezes, pacientes que têm uma contaminação maior na região dos molares e a gente vê que o paciente acaba por ter uma complicação cardiovascular, então a gente sabe que aquela região está ligada ao coração, enfim. A gente considera a boca da gente como uma mesa, né? E, às vezes, quando você tem algum desequilíbrio por alguma perda de dente ou por alguma mordida cruzada que você tem, que a gente chama, tudo aquilo vai desalinhar a musculatura e a musculatura do corpo da gente está toda unida. Então, se você tem alguma coisa na boca que não está em equilíbrio, esse desequilíbrio vai acabar indo pelo corpo inteiro, pescoço. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor no pescoço, nas costas, não sabe de onde vem e às vezes está ligado à boca também. E aí, essa conversa entre a gente, né, Aninha, já existe. Hoje em dia, a gente troca realmente muitos casos de paciente para essa conexão acontecer, né? Porque eu volto a dizer, o corpo é um sistema, né? E a gente tem que olhar ele como um todo. E aí, Aninha, explica um pouquinho quais os benefícios e como funciona, né, esse trabalho que a gente faz entre a nutrição e a odontologia. Maria, sem dúvida, é muito importante que a gente tenha essa interação, porque vou dar exemplos, por exemplo, no consumo de açúcar, que ele vai interferir na cárie, né, aumentar a incidência de cárie e as infecções. Criança com muito bala, né, Aninha, bombom. Exatamente, biscoito recheado, é um veneno, né, fica tudo grudadinho lá no dente. Esses sucos e achocolatados prontos. E a gente sabe que muitas vezes a criança escova o dente quando sai de casa, passa o dia na escola, se alimentando desse tipo de produto, e só vai escovar os dentes quando vai, muitas vezes, à noite, À noite, exatamente, é péssimo. E além disso, a gente tem no caso dos pacientes que tem o que a gente chama de bruxismo, que é aquele rangimento e o apertamento que faz de noite, e aquilo está muito ligado à atividade muscular. E a gente sabe que o consumo, principalmente à noite, de farinhas brancas, açúcar, isso tudo aumenta a atividade muscular. Então é muito importante para esse tipo de paciente entender que ele deve alterar essa dieta dele de noite, principalmente. E manter a escovação, né? Muito importante, escovação, fio dental e uma visita ao dentista a cada 6 meses, pelo menos. Isso, que toda vez que eu vou lá, gente, eu levo uma aula, uma puxada de orelha. Eu estou, na verdade, ensinando e incentivando as pessoas realmente a cuidarem da saúde bucal, porque a gente não imagina a importância da saúde bucal, da saúde
sistêmica e na saúde do corpo por inteiro. E a grande importância da nutrição, minha nutricionista, claro, cuida da minha dieta e como é importante a gente comer e se alimentar bem, que muda completamente a vida da gente também. Isso. Obrigada, amiga.